No vídeo de hoje, vamos fazer a Necessaire Slim multiuso. Então, vamos aos materiais. Eu sempre faço meu viés, mas você pode utilizar o viés industrial. Aqui, prefira os plásticos mais finos. Eu usei o papel termocolante para unir os dois tecidos, mas você pode usar cola para tecido. O meu tecido principal dividi ao meio, virei e costurei ao meio de novo para que a estampa se encontre para dentro. Assim, quando virarmos esse tecido, ela vai estar em pé direitinho, tá? Mas se o seu tecido não tiver sentido, você pula essa parte e corta ele normal. E já vamos preparar esse tecido que você deve ter notado que está ligeiramente maior que o nosso forro. Justamente porque vamos utilizar o termocolante. Mas se você for utilizar a cola, pode cortar o tecido principal do mesmo tamanho do forro. O termocolante deve estar do tamanho correto, apenas o tecido de fora um pouquinho maior. Note que o termocolante tem dois lados. Esse lado brilhante é o que vai ser colado no tecido. Vamos levar ao ferro e passar isso muito bem. Eu passo primeiro uma beiradinha, depois eu viro com o tecido para cima e continuo passando. Vai ficar assim, bem coladinho. E então, cortamos o tecido do mesmo tamanho que está o termocolante. Retiramos a outra película que está no termocolante. Colocamos o forro por cima, bem alinhadinho, porque depois de passado é uma cola definitiva. Também vamos passar muito bem com ferro e ficará assim um tecido dupla face. Também já fica bem estruturado esses dois tecidos. E a medida que ficará desses dois tecidos é 36 por 20. Feito isso, vamos fazer algumas marcações e vincos nesse tecido. Nas duas laterais, vamos marcar 6 centímetros. E dobrar 3 centímetros, no caso, até a marcação, como demonstrei no vídeo. Levaremos ao ferro
e vamos vincar muito bem. Depois disso, dobramos ao meio e levamos ao ferro para vincar novamente. Assim ficará o nosso tecido, parecendo uma sanfona. Agora, vamos para o zíper. Pegamos um dos zíperes e também um dos acabamentos em viés, dobramos esse viés e costuramos uma costura de segurança em cima do zíper. A costura ficará bem no meio da dobra. Agora, vamos unir o nosso tecido no zíper. Posicionamos essa abinha do tecido bem centralizado no zíper. Dobramos o viés uma vez e mais uma segunda vez, sobrepondo o tecido. Se precisar, segure com grampinho. Depois, levamos para a máquina e vamos costurar a parte interna do viés e também externa. E ficou assim. Faremos o mesmo processo para o nosso plástico. Então, novamente, costuramos o viés sobre o zíper, uma costura de segurança, e encaixamos o nosso plástico também sobre o viés. E dobramos uma vez o viés, uma segunda vez, sobrepondo o plástico, e faremos a mesma costura anterior, dos dois lados do viés. Vai ficar assim. O primeiro bolso está quase pronto. E agora, colocamos o cursor. E todo o passo a passo que fizemos para esse bolso, vamos repetir do outro lado para o segundo bolso. Eu já fiz e ficou assim.
O segundo cursor eu vou deixar ao contrário do primeiro. E sim, o nosso plástico foi cortado um pouquinho maior do que a peça para evitar problemas futuros de costura. Para fechar a peça, vamos fazer primeiro uma costura de segurança em toda a volta, menos na parte de cima, que é o nosso terceiro bolso. Seguramos tudo muito bem com os grampinhos e vamos levar para a máquina. Eu usei o calcador de Teflon, mas se você não tiver, você pode usar o normal colando uma fita crepe no fundo do calcador. Cuidado nessa costura, faça bem devagar, porque você tem duas camadas de zíper no mesmo lugar. Feito isso, vamos refilar o que sobrou do zíper e do plástico. Também selei os dois lados do zíper para não desfiar. Nossa peça está quase pronta. Aí eu já coloquei a minha etiqueta e vou arredondar as duas pontas inferiores. Vou marcar e costurar um pouquinho para dentro da marcação. E então corto exatamente na marcação. Vai ficar assim. Eu prefiro particularmente arredondado, mas se você não quiser, você pode fazer quadradinho, como eu fiz nessa outra peça. Agora sim, vamos para o último acabamento em viés. Precisamos dessa ponta bem retinha. Posicionamos na lateral com pelo menos um dedo para fora, para abraçar o outro lado. Ficará dessa maneira. E continuamos distribuindo o viés por toda a peça. No final, fazemos como no início. Levamos para a máquina, fazendo uma costura com um pé de máquina normal. Também costure devagar, porque temos muitas camadas de tecido, zíper e plástico.
Feito isso, podemos virar o viés todo para o lado direito, dobrando 2 vezes para o outro lado da peça. E antes de terminar, veja se está tudo certo, se não tem nenhum viés embuchado. O viés deve cobrir a costura anterior. Ajeitamos muito bem esse viés e seguramos com grampinho. Aí está a dobra do canto superior bem de pertinho para vocês verem como fazer. E vamos rebater o viés em toda a volta na máquina. Olha só como já está linda a nossa peça. Falta apenas o botão do terceiro bolso. Então, marcamos o meio da largura, que é 10 centímetros, e da parte de cima para baixo, 1 centímetro. E furamos com um agulhão. Também já marco e furo a parte de trás. E colocamos nosso botão. Agora sim,
está pronta a nossa nécessaire. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Fiquem com as medidas finais da nossa peça. Muito obrigada por assistir e até mais!